Questão 30 da prova da USS de 2013-1. Hormônios que atuam na degradação do glicogênio à glicose, processo conhecido como glicogenólise, podem ativar, inibir ou até mesmo não alterar esse sistema metabólico, já que as células dos tecidos que armazenam glicogênio podem não expressar os receptores para todos os hormônios envolvidos no processo. A gente tem o cortisol, a gente tem a adrenalina, a gente tem o glucagon, que são hormônios que podem mobilizar as reservas de glicogênio dentro das células. O glicogênio pode ficar armazenado tanto no fígado quanto no músculo. Quem faz aí, nesse caso, quem participa desse processo é a insulina, porque ela permite a captação de glicose para os tecidos. E quando a glicose entra no tecido e a célula já está energeticamente abastecida, né, o nível de ATP dela no seu interior está alto, essa glicose que está entrando pode seguir uma via metabólica para a formação do glicogênio, ou seja, promover o processo de glicogenogênese. Quando a gente tem aí, nesse caso, uma redução do índice glicêmico, essas reservas de glicogênio podem ser mobilizadas. Para a regulação da glicemia, a reserva de glicogênio mobilizada é a do fígado. Quando a gente fala da reserva de glicogênio presente no músculo, ela vai ser mobilizada para o próprio músculo, para a atividade muscular acontecer, não é para a regulação da glicemia. Vocês já fizeram outras questões que falavam sobre essa abordagem, então presta atenção no enunciado. Aqui não é o caso, mas presta atenção no enunciado, porque se ele estiver falando de regulação da glicemia, esquece o músculo, tá? Porque o músculo não vai participar da regulação do nosso índice glicêmico. Quem faz isso é o fígado. Até porque, quando a gente fala da regulação do índice glicêmico, o principal hormônio que atua nesse processo é o glucagon. E o glucagon tem receptores em células hepáticas, mas não possui receptores em células musculares. No músculo, quem estimula a quebra do glicogênio para a formação de glicose 6-fosfato vai ser a adrenalina e vai ser também, aí nesse caso, o cortisol. E ainda assim, mesmo que mobilizado, mesmo que quebrado, né? Porque se tem alguém que quebra o glicogênio, por que não aí nesse caso, também poderia ajudar na regulação da glicemia, porque a gente não tem uma enzima no músculo que é essencial para transformar a glicose 6-fosfato em glicose. Não tem glicose 6-fosfatase. Então, aí nesse caso, não tem como fazer essa conversão para a produção da glicose acontecer. Para sair do músculo tem que ser glicose. Para sair de qualquer célula, né, tem que ser na forma de glicose. Então, os músculos, eles não, a reserva de glicogênio no músculo não ajuda na regulação da glicemia, tá? E nesse caso, o principal fator é o fato de não ter aí, nesse caso, a conversão de glicogênio em glicose. Se forma um composto que segue diretamente para a via de glicólise, para a formação do piruvato, tá bom? Vamos lá. Como ele comenta ali para a gente, né, alguns hormônios envolvidos no processo não possuem receptores em determinadas células. E ele coloca para a gente o seguinte: a tabela abaixo indica os códigos que definem os possíveis mecanismos da ação do hormônio glucagon sobre a glicogenólise das células do fígado e do músculo esquelético. A gente sabe que receptor para glucagon na célula hepática existe, beleza, ele vai aí, nesse caso, ativar a glicogenólise hepática, e no caso das células musculares, não existe. Se não existe receptor, o glucagon não tem qualquer efeito sobre as células musculares. Ele coloca uma tabela, um tipo de glicogenólise hepática e muscular, modo de atuação, se o hormônio atua ativando, inibindo ou não alterando o processo. Ou aí, nesse caso, e coloca códigos, né? Quando ativa, ele coloca como H+, como inibe, ele coloca como H-, quando não altera, ele coloca só como H. No caso da muscular, aí nesse caso, para fazer referência, ele coloca, ao invés de H, a letra M, mas segue o mesmo padrão, né? Quando ativa é M positivo, inibe M negativo, não altera, só a letra M. Os efeitos do glucagon sobre a glicólise nas células hepáticas e do músculo esquelético estão definidos pelos seguintes códigos. Das células hepáticas, aí nesse caso, o glucagon estimula a célula hepática, desculpa, estimulando então o processo de glicogenólise hepática. E no músculo ele não altera, se não tem receptor, ele não vai ter qualquer ação sobre células musculares. Então seria H+ e M, seria a letra B a opção correta. É lembrar aí nessa questão, era lembrar que os músculos não possuem receptores para glucagon, tá bom? Questãozinha também bem batida aí, já falada várias vezes em relação à atuação do glucagon, quais são as células que ele pode atuar, né, quando comparado aí o estoque de glicogênio, né, pode ter tanto na célula hepática quanto na célula muscular. O problema é que na célula muscular não tem receptor para que o glucagon possa atuar. Então, ele não altera
as reservas de glicogênio presente ali naquela célula muscular. Quem vai atuar sobre as células musculares, podendo estimular o processo de glicogenólise, é a adrenalina e o cortisol. Eles aí, nesse caso, estimulam a quebra do glicogênio para garantir, aí, nesse caso, maior produção de energia nas células musculares.